Boa noite, pessoal. Opa, tem um pessoal, muita gente chegando aqui. Boa noite, Tatiane. Boa noite, João Daniel. Boa noite, Ticiane. Áurea Carvalho. Neste instante, nosso amigo Yuri vai chegando aqui. Olha, o Guardião Católico tá com a gente. Me mandando um convite pro Yuri, porque ele vai me ajudar. Vocês já viram, devem ter visto um pouquinho aqui. Espera. É um conteúdo bem improvável, mas é uma das coisas que eu mais gosto, né, em estudo é reciclar curiosidades. Bom, cadê o meu que não tá vindo? Opa, já tá avisando que tá vindo. Bom, pessoal, só para ir começando com a introdução, eu não sei como é que passa na cabeça de vocês às vezes, mas tem algo curioso que a gente tem conversado ao longo de todos esses meses, esses mais de um mês já que a gente está falando sobre o Gênesis, que olha, o Gênesis ele é uma memória, o Gênesis é uma memória que foi conservada, passou ali por Abraão, passou por filho, por Isaac, passou por Jacó, até que a memória de tudo aquilo que está acontecendo no Gênesis chegou a Moisés. A história anterior de Noé, a história anterior de Adão, eles que foram passadas pelas gerações. Salve, Yuri! E aí, meu cara? Estão me Você ouvindo vai ser bem? basicamente... Hã? Estão me Estão ouvindo ouvindo bem? bem? Ótimo. Você vai ser basicamente o host dessa live e o pessoal logo logo vai entender por quê. Bom, Coitado do ah, pessoal, então. hã? Coitado do pessoal, então, hein? Meu rosto vai ser o rosto da live. Até a câmera está um pouquinho mais solta aqui, dá um desajuste para todo mundo que tá vendo, mas vai ficar claro por quê. Bom, o que eu estava falando para eles é que o Gênesis é a memória que foi conservada ali, passou de geração em geração. Então é um pouco de estranhar que a gente não reconheça, a gente não escute habitualmente como essa memória ficou conservada entre outras pessoas que partilharam dela. Por exemplo, a gente sabe que os muçulmanos eles clamam uma descendência de Abraão, né? Ah, enfim, mas se houve um dilúvio em toda a face da Terra, ou se houve algo similar o suficiente a isso, que a Bíblia, mesmo que só aponte o que foi, deve ter havido algum tipo de indício. As gerações devem ter passado alguma coisa para os seus filhos, de forma que a gente possa reconhecer, né? A gente fez um post a respeito disso, mostrando como o dilúvio está presente em vários mitos, na verdade. Mas eu tenho um certo vício, às vezes, de sair pesquisando muita curiosidade. Ou, pelo menos, quando eu acho alguma coisa que me fascina, eu salvo para poder pesquisar depois. Graças a uma dessas, é que eu encontrei o assunto dessa aula de hoje. Que é basicamente sobre a memória, não só do dilúvio, que é o que a gente vai descobrir, mas a memória de alguns acontecimentos do Gênesis ali ficaram salvos na escrita chinesa. E o que é Sim. interessante, a escrita chinesa ela começa no mínimo máximo aí, um pouco depois de Babel. Ou seja, a linguagem dos povos ela vai se formando necessariamente a partir de uma única língua. Só que não necessariamente. O senhor Antônio Maria, não sei quem é, mas ele está sempre pedindo para participar das lives. Qualquer dia eu deixo.
Bom, ah, não necessariamente, depois de muitos anos, muitos milênios, os chineses eles ainda reconhecem qual é o significado dos caracteres dele. Ou pelo menos não reconhecem o significado expresso. Ah, o primeiro significado, melhor dizendo. Mas o desenho ele continua lá. E às vezes os significados isolados continuam lá. Vamos então agora para Só tirar essa parte um, teórica. Diga. só um adendo, porque o pessoal pode estar achando estranho. Ah, para que falar da linguagem de outro país, que nada a ver, um alfabeto totalmente diferente do nosso, etc e tal, né? É que às vezes a gente não percebe isso, mas toda linguagem, seja ela mítica, seja uma linguagem de uma nação, de um povo, tá? Ela começa sempre na transfiguração de imagens, né? Sei lá, você pega aquelas pinturas rupestres nas cavernas, ou se você pegar, por exemplo, o próprio cristianismo, tá? O cristianismo, quando a gente fala, eu falei um dia desses aqui no Stories, falei sobre escrever ícones. E o pessoal falou, mas como assim escrever ícones? Porque geralmente a gente pensa que o ícone é só uma questão de uma pintura. Na verdade, ele é uma escrita mais elaborada, né, de uma revelação divina. Só que acontece, os ícones, eles não surgem de imediato na igreja. Eles passam por um processo de desenvolvimento. A primeira pintura, digamos assim, digamos assim, a primeira escrita que acontece, né, dentro da própria igreja, da história do cristianismo, vem com aquelas pinturas pictografadas, né, o peixe, o símbolo do peixe, etc., que significava um acrônimo para Jesus Cristo, um exemplo disso. Então, toda linguagem, ela sempre inicia-se com uma figura e um resgate de imagens que estavam na memória da civilização, na memória de um povo, na memória de um credo, etc. E encontrar isso numa civilização, por exemplo, muito longe do Oriente, só dá mais um atesto, mais uma prova, digamos assim, de que não foi como o rapaz da pergunta falou hoje. Não. Será que não foi só no mundo conhecido, né? O mundo desconhecido não teve contato? Né? Inclusive, Yuri, foi algo que eu acabei não comentando. Nós temos os três filhos de Noé. Todo mundo lembra da história. Especialmente todo mundo conhece a Gênesis mesmo, só de um pouquinho. Todo mundo sabe que o Noé teve três filhos: Cam, Yafé e Sem. Do Yafé, tradicionalmente, nós associamos a descendência dele aos indo-europeus. Então, para facilitar a Grécia, Roma e os primos. Os camitas, nós associamos ali a um povo que foi mais pelo lado da África, incluindo os egípcios. Embora não só. E os semitas está mais ligado à parte ali dos árabes. Tá? Bom, onde entram os chineses nisso tudo? Não está relacionado. Não era um povo que dizia respeito a Israel naquele momento. Ou talvez mesmo talvez na descendência de Abraão, ele já não fosse um povo que tivesse um interesse imediato. É um povo muito longínquo. Mas o que a gente vai ver aqui é, mesmo esse povo, que não teve muito contato e que eles não são sequer mencionados na Bíblia, ao menos de forma que a gente possa reconhecer, mesmo eles possuem a memória. E isso é que é muito interessante. Então foi bom tu lembrar. Uhum. Mas pode prosseguir. Vamos lá agora a gente dar uma olhada e uma avaliada em algumas coisas básicas. Só uma salva aqui. Nosso querido amigo Davi, ele entrou aqui na live. Não sei se ele está ainda aí. Nosso amigo Corongado, ele está ainda presente. Só um abraço aí. Salve, Davi. Salve para ele. Bom, eu vou tirar a câmera um pouquinho aqui e apontar para a minha mesa, porque esse é o momento que o Yuri vai ser a cara e eu vou precisar mostrar para vocês alguns caracteres. Talvez a imagem fique espelhada, mas aí não vai fazer mal.
Quem ensinou a semana do Gênesis vai ter o conteúdo lá mais bonitinho no caderno que vai receber. Mais um motivo para quem está aqui Infelizmente, assistindo não assinou. Mas só quem não Mas vai botar assinou, o aí, pessoal, e corre para receber. Enquanto assiste a live. Bom, olha, isso daqui, basicamente, em chinês, em mandarim, é grande. Quando a gente, quando a gente passa para essa figura daqui, significa a figura usada para se referir ao maior Deus deles. Agora, por que a figura é assim? Lembra do grande? É só botar um traço em cima, ou seja, é o limite da grandeza. É aquilo do qual nada maior pode existir. Isso aponta para um monoteísmo original dentro da religião chinesa. E depois descambou para um politeísmo, mas a própria imagem dele, a própria linguagem e alguns documentos históricos também apontam para um cristianismo que seria, um monoteísmo que seria anterior, né? Isso aqui por quê? Porque a ideia do monoteísmo primitivo, ou como o termo é mais cientificamente conhecido, urbanismo, é uma ideia que começou no campo mais científico pelo padre Smith, que é muito citado pelo Michel Eliade. Há muitas evidências desse monoteísmo, sim, desse monoteísmo primitivo. Inclusive, o Michel Eliade até fala que a primeira oração da humanidade foi o Pai Nosso, porque essa expressão Pai Nosso é algo que muitos povos, mesmo pagãos, eles possuíam e aplicavam a um Deus distante do qual esse povo não conseguia ter mais contato. Aqui a gente está vendo um desses indícios dentro da literatura chinesa, da escrita chinesa. Agora vamos olhar uma outra imagem. Olha, pelo jeito não está sendo espelhado não, né, Yuri? Só para confirmar aí. Tá tranquilo. Perfeito. Perfeito. Então vejam, aqui a gente tem a imagem do pó. Seremos daquilo o mais alto que o maior poderia ser, acima daquilo não é maior. Tá vendo? A linha aqui embaixo do X já aponta para que é algo do mais baixo possível. Então nós temos o pó. Esse sinal em chinês, eu estou toda hora trocando, é para boca. Só que pode significar aspectos ou ações que estão relacionados à boca também. Então vamos botar aqui. Terceiro, vão gravando cada um desses, tá bom? Não vão ser muitos. Aqui nós temos o sinal para homem. Minha caligrafia é ótima. E por fim, nós temos o sinal para mulher. Agora, olhem, o ideograma chinês, ele normalmente se compõe juntando essas diversas ideias para formar uma nova ideia. Então, a gente juntou aqui esses 4 elementos. Aqui do pó, certo? Teve uma ação da boca. Uma fala ou um sopro dessa boca. E aqui embaixo está o homem com a mulher saindo da sua costela. Qual é... alguém quer tentar adivinhar, Yuri? Qual é o significado desse diagrama? É óbvio que é a criação do homem e da mulher, né? Através do pó, né, do jardim. É o diagrama chinês para jardim. Esse é um diagrama diferente. O que é curioso. A gente usou um outro diagrama para jardim na imagem do post de hoje. Mas aquilo ali é até mais fácil demonstrar no sentido iconográfico. Aquele jardim é basicamente isso daqui.
o que é isso aqui? Isso aqui é um formato muito fácil de se reconhecer em qualquer cultura asiática, porque é assim que se divide a plantação de arroz. Aquele é um jardim trabalhado, entendeu? E aqui Quando já é você aqui já é falou, quando você veio falando cada pedaço, imediatamente veio me associando aos versículos da criação. Que o homem feito do pó, depois há o sopro que inspira nele a alma, e em seguida a mulher que sai da sua costela. aqui no caso são os dois, né? Ao mesmo tempo. Que Uhum. é muito fácil ver os sinais. Vamos lá para o próximo. Aqui nós temos uma árvore, a própria imagem deixa muito claro, né? A gente tem aqui, dá para reconhecer a raiz da árvore. Aqui está simbolizado os seus galhos. Ah, e embaixo de árvore a gente tem aqui, eu botei resumido, mas é revelação. Esse sinal aqui. Você vai ser o, o aluno CDF, tem que responder as coisas. Tu lembra o que é essa parte, né? Sim, é árvore. Duas árvores e a revelação embaixo. Quer tentar adivinhar? Duas árvores e a revelação embaixo. Eu não, manda pro pessoal do chat aí. Se alguém no chat quiser adivinhar, alguém vai querer Vamos lá, adivinhar pessoal, no aí. chat. Show do milhão, show do milhão. Duas árvores e a revelação embaixo. O que significaria isso? Dano. Aqui em cima é uma árvore, aqui em cima é outra árvore. Embaixo, uma revelação. Alguém no chat quer tentar adivinhar ou lembra onde é que a gente pode encontrar onde duas árvores aparecem como algo importante e relacionado a algo dito por Deus? Ah, Curiosamente, pessoal, tá meio preguiçoso. Talvez alguém possa acertar depois. Esse é o sinal, esse é o ideograma chinês para proibir. Porque o que foi proibido ao homem? A árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Davi perguntou se é o Gênesis, exatamente. Mas É... está com uma perspectiva estranha do Gênesis, né? Depois você. Aula de doutrinação maoísta aqui. Vamos brincar no próximo. Aqui nós temos demônio. Essa parte aqui é uma entrada sorrateira. E aqui é o jardim que a gente já conhece. Jardim trabalhado. Ou seja, a entrada sorrateira no jardim é o que representa o demo, o capiroto, a serpente. Aqui eu já dei completo porque a gente vai ver uma coisa ainda melhor com isso daqui. E esse elemento daqui fala de um certo disfarce. É como se eu botasse uma pessoinha aqui e vocês iam ver, ela tá disfarçada, não dá para ver ela de fora. O Ou elemento pode ser o tá bigode. falando. Bigode que se Hã? usa para disfarce. Parece um bigode que usa para disfarce. Aí disso a gente vem para esse elemento. Uhum. Nós temos o demônio embaixo de duas árvores e ele está disfarçado nesse campo. Tentação. Opa! Eu não sei se eu mostrei sem querer, mas Não, não, pelo menos eu não vi aqui. Eu não vi aqui. Mas ficou bem agora, óbvio. agora eu não sei se alguém conseguiu ver também, que é um pouco difícil passar e esconder ao mesmo tempo. Esse é o elemento para irmão. Na verdade, aqui não vai ter muito segredo, não. Mas esse aqui é o elemento para irmão. E isso daqui? Isso é. Peraí, volta lá de novo pra ver. Irmão, Inimigo, esse talvez. tá errado. Hã?
Inimigo, não sei. Ah, Inimizade, não sei. Eu pensaria algo assim. aqui, em todo jardim tem a figura oculta. Isso é basicamente um irmão com uma marca na cabeça. Esse é o ideograma chinês para assassino. Hum. Bom, e aqui, Só rapidinho, rapidinho, rapidinho. hoje a live Rapidinho. tá bem. Cruz, rapidinho. A Estela perguntou aqui se a gente está ensinando japonês. Estela, a gente tá mostrando o seguinte, que nos símbolos, nos símbolos que definem a língua lá chinesa, na China, tá? Os símbolos que definem a língua chinesa e que definem algumas palavras têm uma simbologia semelhante ao que apresenta-se no Gênesis. Então a gente mostrou ali, por exemplo, demônio como uma entrada assim, por exemplo. Você sabe que a ação do demônio é própria para isso, né? Ou você está falando ali do... Enfim, já dá os outros exemplos aí. Enfim, mas a gente está mostrando isso. Que os hieróglifozinhos, para definir algumas palavras chinesas, têm alguma relação de significado, tá? Com algumas figuras do Gênesis. Pode continuar Valeu agora. pela explicação. Essa aqui é a nossa última figura. Vamos lá. Aqui é um pouco complexo para explicar, mas basicamente isso aqui é um barco. Este é o elemento para 8, para o número 8. Então nós temos barco, 8, e aqui a gente sabe que é Boa. boca. E aí a gente tem esse símbolo, com barco aqui e um 8 relacionado ao boca. Bom, tu quer chutar, Yuri? Essa já é um pouco mais fácil. Isso aí é a Arca de Noé, né? Esse é o símbolo para a arca. Para o pessoal que não tem memória muito boa para o Gênesis, ah, 8, haviam 8 bocas, porque haviam 8 pessoas na arca de Noé, que era o Noé, a esposa de Noé, seus 3 filhos e as 3 esposas dos filhos. E bom, aí aqui eu retorno um pouquinho. Esse foi o nosso show do milhão. Mas a gente gostaria de, primeiro, agradecer todo mundo que esteve com a gente durante essa jornada da Semana do Gênesis. Todo mundo vai ter o seu conteúdo em breve pelo e-mail. Ah, mas a gente queria fazer algumas reflexões finais ainda e propor algo ainda, dar algumas ajudas, uma ajuda ainda maior, certo? Ok, se gostar do eu vou deixar esse vídeo aí. Bom, o que a gente tem visto nessa semana do Gênesis? Para quem perdeu algumas das lives, vamos lembrar um pouquinho. A gente poderia até começar até antes da própria semana do Gênesis, porque a gente fez todo um mês do Gênesis, né? A gente deu vários. Fizeram muitos posts, a gente teve uma recepção maravilhosa. Teve muita gente mostrando, falando como lia o Gênesis, como lia cada post de forma lenta para apreciar. Tá aprendendo muito. Tinha gente que ia falando, salvei todos os seus posts, todos os posts. Na semana do Gênesis também teve muita gente falando como o conteúdo estava bom. O que eu achei que foi algo especial. Mas já deve estar voltando. Cruz, voltou. Deu uma travada aqui. Mas caiu você ou caiu? Aqui você ficou carregando assim, carregando, carregando, aí voltou agora. Bom, a gente teve uma ótima recepção quanto à semana do Gênesis, quanto a todo mês do Gênesis.
E o que eu estava falando, Yuri, o que eu achei muito interessante foi que cada live teve primeiro, uma visão completamente diferente, que é o que eu planejava, mas teve um espírito também completamente diferente, cada um. Então, na primeira live, por exemplo, nós tivemos um momento mais reflexivo de olhar a situação atual de fazer uma reflexão, um paralelo entre ela e a importância da história para o católico, né? Na nossa segunda live, a gente já deu um pulo e uma forma de ver o próprio Gênesis mesmo, já de uma maneira muito diferente. Ou seja, ler com um conteúdo muito mais pessoal. Olha, como é que eu me relaciono com a morte? Não tem nada mais pessoal do que isso na minha vida. E foi nesse sentido que a gente foi meditando, puxando da experiência ali, da nossa instalação mítica no Gênesis. Na nossa terceira aula, nossa terceira live, a gente teve uma palestra maravilhosa com o padre Felipe Staudes. Nossa, aquela palestra foi muito boa. Ele fez umas discussões ali, teológicas, primorosas. Né? E nos ajudou muito a ver o papel, qual é o estado de cada um dos patriarcas, o estado do judeu até, dos grandes virtuosos fiéis, pré-cristãos. E na última live, já foi uma conversa um pouco mais relaxada com o Panceira, mas conversa relaxada com o Panceira é discutir metafísica, ao mesmo tempo que discute Tolkien. Então, a gente teve um conteúdo riquíssimo nessa live, nessa semana do Gênesis. A gente pôde ver o Gênesis de pontos de vista muito diferentes. E isso vai nos enriquecendo, nos resgatando qual é o valor disso que a gente tem em contato, né? Bom, mas isso nos traz um problema. Isso tudo acabou nos despertando a consciência de um determinado problema, que é, nós não vivemos mais no mundo ordenado, no mundo em que tem o Gênesis, que tem que lê as escrituras e se vê como uma continuação histórica daquele momento, em alguma medida. E que aquela história fala algo para si mesmo, não só de um ponto de vista moral, mas que vai encaminhando na sua natureza, passando por degrau e degrau, desde um ponto de vista do sentimento, desde um ponto de vista da memória, do intelecto, até a constatação das coisas ao seu redor, até chegar no ponto de vista moral. Quer falar, Yuri? Exatamente. Eu estou resumindo as lives, né? Que todo mundo vai receber o resumo das lives, com o conteúdo todo de bibliografia, para quem se inscreveu na semana do Gênesis. E hoje, quando eu estava resumindo a live com o Panceira, ficou muito claro isso que está falando, né? Que a gente não tem a perspectiva do Gênesis como uma continuidade histórica na nossa vida também, na questão moral, na questão de posicionamento, porque pela nossa própria visão de criação. A gente acha que criação Deus fez assim, ele criou e jogou a terra lá. Então. O descanso que se fala de Deus Deus deixou tudo lá e não fez mais nada, Deus não age mais nada, Deus não tem mais presença, você não tem mais presença, você não tem mais função nenhuma. Né? E aí a visão, a vida religiosa sua, tá? Fica totalmente dissociada. Fica parecendo que tem você aqui e Deus lá longe. Entendeu? E aí quando você... Não só isso, Yuri. Os elementos, cada elemento que aponta para o que a gente simboliza como fé e razão, também ficam dissociados. Então, a nossa fé parece que rachou. E ela se tornou um elemento apartado da vida racional. Ou seja, quando a gente vai falar sobre vida, vamos ver, cara, onde é que eu estou falando sobre isso? Porque se eu for falar para defender a vida, aí eu tenho que falar de vida como assim definido. Se eu vou falar de vida na faculdade, ou falar sobre como é que surgiu um órgão no corpo humano, aí Darwin, ajuda aqui, por favor. A gente só sabe fazer isso.
Eu não tô falando que Darwin tá todo errado, não, tá? Isso aí, até para demonstrar, seria muito complicado. Eu quero falar aqui de forma leviana. Uhum. Eu estudei bastante o assunto, eu até sei do que eu tô falando. Mas o problema é essa forma de apartar. E a gente não sabe juntar de novo essas coisas. Quando eu fiz uma postagem recente sobre isso, o que que a gente está apontando do Gênesis, né? Quando a gente vai olhar o credo, a gente vê lá como é que é o credo, né? O credo são várias partes, ele não é... O credo, ele não foi surgindo pronto na história da igreja. Ele foi surgindo parte por parte até formar aquele símbolo total que a gente reza na missa, tá? E aí, o que a gente fala no credo inicialmente? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ponto. Aí depois vem, e em Jesus Cristo, seu único filho, é outro ponto. Aí quando termina que ele vai vir e ressuscitar os jogar os mortos, creio no Espírito Santo, é um terceiro ponto. Né? Depois creio na Santa Igreja Católica, é outro ponto. Então, cada um desses pontos, eles têm uma função integral na sua fé. E a igreja, junto com São Tomás de Aquino, com os santos da igreja, eles vão dizer o seguinte, a primeira parte do credo, que eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ou se você pegar o credo niceno constantinopolitano, né? Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado. Pronto, se você pegar essa primeira parte, tá? O que é que vai acontecer ali? Tá? Ele diz, os santos, todos são unânimes em falar isso, todos os padres da igreja, todos os papas, o catecismo inteiro. Ele diz assim, ó, essa primeira parte do credo, ela não é uma revelação de fé. Tá? Ela não é uma revelação de fé, como por exemplo a Trindade, ou a Imaculada Conceição, ou a Assunção de Nossa Senhora, a Ascensão de Jesus aos céus. Não, isso não é um conteúdo racional, é uma revelação, digamos assim, é o 0800 que Deus deixou para a humanidade inteira. Para a humanidade inteira poder reconhecer que há um Criador de todo o universo. Né? Ou seja, a razão é que estabelece a primeira ponte da gente com Deus. A primeira ponte inicial. E se você está com a razão amputada, se a sua primeira percepção da criação vem de uma cosmovisão anticristã, vem de uma cosmovisão, de uma visão de mundo, entende? Que fecha a possibilidade da ação de Deus, ou que deixa a ação de Deus como em segundo plano, como se ele não existisse, como se ele não atuasse constantemente na sua vida, na vida dos seus familiares. Se você tem essa percepção racional inicial, o que acontece? O restante do credo fica amputado. Né? São João Paulo II, ele escreveu uma encíclica chamada Fides et Ratio, fé e razão. E ele diz assim na primeira frase da encíclica, a fé e a razão constituem como que duas asas para a elevação do espírito humano à contemplação da verdade. Se você não tem essa primeira parte, esse encaixe racional, tá? No restante do credo, você é um pássaro com uma asa só. E um pássaro com uma asa só pode até voar um pouquinho, depois ele cai. Bom, Yuri, só para ajudar a síntese aqui, ela falou que está estudando história cronológica com a minha filha. Estamos no momento de Noé e dilúvio. Essa live ajudará? Temos questões como os dinossauros entraram mesmo na arca. Bom, a live ajudará um pouco para uma educação com criança ficar um pouco mais difícil, se bem que pode ser um jogo muito, muito interessante, agora para pensar. Pode ser um jogo interessante para fazer com crianças. Quanto aos seus dinossauros entraram na arca, não. Já estavam tudo morto. Se existiram, estavam tudo morto. Bom, minha filha... os dinossauros, eles teriam morrido antes, tá? Segundo, eu não sei quem é. Provavelmente quem disse que sim é porque defende a teoria da Terra Jovem, que se baseia numa interpretação literalista da Bíblia. E eu boto esse ista porque não é a interpretação que a própria Bíblia propõe. A gente vai falar um pouquinho sobre como se livrar desses problemas aqui hoje. Mas, bom, Yuri, seguindo aqui o nosso raciocínio, bom, a gente tem essa separação entre fé e razão, mas isso nos dá um problema enorme. Por quê? A gente se comunica habitualmente e nossa imaginação, ela
a- é a- ela é constituída dos discursos que nós somos capazes de fazer, e não nos discursos que nós acreditamos, por assim dizer. Ou seja, quando a gente não é capaz de entender, às vezes, algo que nós mesmos falamos, nós puxamos o sentido mais baixo dele, até nós sermos capazes. Ou nós vamos em busca de algum outro discurso, mesmo que inconscientemente, que nós sejamos capazes de falar. Bom, nesse sentido, é como você falou, a gente está em um mundo onde há diversas teorias que são contrárias à nossa fé. Há diversas informações que não são contrárias à fé, obviamente, mas que elas são passadas para nós como sendo contrárias à nossa fé. E arrumar tudo isso é uma trabalheira. Até falando brevemente aqui, porque não é o ambiente agora, mas foi quando eu me converti, foi quando eu percebi isso. Eu olhei o Gênesis, eu olhei, pô, o Gênesis tem uma estrutura aqui que eu tô vendo que faz muito sentido. E eu nunca achei que algo de religião podia fazer sentido. Eu era ateu na época. Quando eu comecei a ver que aquilo, mais do que sentido, era real, eu percebi, pô, peraí, tudo que eu aprendi antes, em alguma medida, estava errado. Eu juntei um monte de pecinha na minha cabeça em uma narrativa, e essa narrativa está toda errada. Como é que eu vou fazer para compor esse negócio todo agora? Porque eu não tenho certeza de nada. Minha conversão foi quase que cair num ceticismo, porque acho que como o Chesterton fala, né? Quando o mundo está louco, quando o mundo está de cabeça para baixo, plantar bananeira é a única forma de ficar são. Então eu passei para procurar as formas, a narrativa. Eu procurei simplesmente narrativas que contradissessem a, a formulação científica atual, a formulação clássica atual. E eu saí colacionando isso por um tempão, porque eu sabia, olha, eu já errei uma vez, eu não vou pegar a primeira que me parecia na cabeça. Mas outra, eu ainda falhei. Ainda olhei, olha, design inteligente, nossa, isso aqui é a revelação. E eu fui vendo que aquilo, mesmo o design inteligente, muitas vezes se mostrava imperfeito. E eu tinha que, de novo, realocá-lo em uma nova classe, uma nova narrativa e um novo conjunto de discursivo. Né? Só que isso é enormemente complicado, porque são problemas relacionados à biologia, são problemas relacionados à física, à história. E quando a gente fala história aqui, a gente já está batendo nisso há um tempão. Não é apenas informação falsa, não é apenas mito sobre a igreja. É sobre uma forma errada de ver a história que está trazendo. Mas essas coisas, de certa forma, agora vamos puxar um pouco da raiz, né? De onde é que surgiu esse problema? A gente muitas vezes tem um certo vitimismo cronológico de achar que nós estamos sofrendo pela primeira vez no mundo, quase. Os outros que sofreram por culpa deles, porque eram pagãos, então mereciam sofrer, ou porque era judeu, então o judeu teimoso, Deus tinha que castigar mesmo. E a gente, não, pô, eu sou um catoliquinho tão bonito, porque, pô, eu tô na religião certa, porque eu tô nesse lugar ruim. Mas, no fundo, o mundo sempre teve esse problema da distorção da narrativa. Sempre houve quem quisesse colocar no mundo que fosse falso. Tá? Ou seja, antes havia o paganismo, havia as heresias, e heresias dominaram mais de milênios, né? Ainda hoje nós temos heresias rondando, mas, bom, qual é o problema dos últimos séculos especificamente? Porque hoje isso está tão complicado, se mostra tão urgente. Porque nos últimos séculos, a filosofia ela começou a cair em premissas absurdas e essas premissas acabavam sendo aceitas pelo método científico e começavam a formar a cultura dos cientistas, dos que seriam os formadores de opinião, por assim dizer, dos que seriam formadores da cultura do país. E
ninguém conseguia reconhecer mais. Porque, olha, o Newton fala de um espaço absoluto. Só que espaço absoluto é algo que não existe. É um absurdo pensar. Não dá para pensar. O espaço é algo que pode conter alguma coisa. Se não tem alguma coisa para estar contido ali, não tem espaço. Pô. De forma bem simples, é isso aí. Mas, com esse conceito maluco, o cara traz um cálculo da gravidade. Abstratamente, o conceito o ajuda a fazer esse cálculo. Esse resultado que ele vai ter vai ser a forma dele de convencer a sua autoridade científica, autoridade como uma espécie de profeta. Mas o Newton, por sua vez, ele também tem a sua influência do Descartes ali. E essas influências são enormes. As premissas filosóficas por trás do erro do cientificismo vão remontando a vários filósofos céticos. Então nós temos isso no esqueleto da cultura, que é a filosofia. Nós temos isso dentro da ciência, que já aparece como algo consolidado. Se você não acredita em ciência, você é imbecil, você é ignorante. Uhum. O que já é absurdo só é a expressão, você não acreditar em ciência. Não, eu não acredito em um cientista ou outro. Ou eu não acredito em tal discurso. Não importa se ele tem 2 séculos. Porque ele está contrariando um outro discurso que tem 2.000 anos. Então a gente pode dar mais um tempinho, até que a gente seja obrigado a acreditar nisso daí. Muito obrigado. Mas hoje a gente perdeu completamente isso daí. A gente é obrigado a crer que determinados discursos científicos são obrigatórios. A gente tem vergonha. E essa vergonha muitas vezes não faz esse acovardamento muitas vezes causa um problema espiritual muito comum, que é a nossa própria relação com a verdade. Tá? Mas além disso, a gente tem o protestantismo, que, sem querer fazer nenhuma crítica aqui aos protestantes, porque eu não gosto muito desse tipo de treta. Quando for o momento certo, a gente pode fazer. Mas o protestantismo também trouxe uma certa infantilização da leitura das escrituras. Coisa que hoje fica muito clara quando você vê um protestante tentando interpretar algumas coisas do Gênesis ali, em que eles são categóricos contra a interpretação literal. Coisa que nunca foi cobrada uma interpretação literal sobre o caso. Nós temos uma outra toda patrística que fala, olha, esses dias são 24 horas mesmo, tá? Mas esse é um problema que não faz muito sentido nem dentro da patrística, afinal. Eu vou comentar isso depois. Bom, aí você soma a essa forma de ver a história clássica protestante infantilizada. Nós ainda temos os hereges entre nós. Então a gente já está somando aqui alguns inimigos, tá? A gente tem pagão ao redor, contando as suas histórias. Nós temos os cientistas, os filósofos, os céticos, nós temos os protestantes, nós temos os hereges e nós temos uns ideólogos, que é um fenômeno muito mais moderno, também tentando nos dominar com planos de poder a partir de narrativas, principalmente. Ou seja, a gente está completamente cercado de inimigos. Alguns inimigos não fazem por má vontade, tá? Eu não estou dizendo que os protestantes fazem por má vontade, obviamente. Uhum. Naturalmente. Muitas vezes o cara volta a entender, até se converte para a igreja católica ou fica lá bem da vida. Vendendo a minha conta. Mas tem essas histórias conflitantes que são, de certa forma, um atraso para a forma clássica e ortodoxa de ver. E isso está massivamente presente na cultura. Quando o catolicismo ele não está mais massivamente presente na cultura. Eles têm mídia, eles têm filmes em Hollywood, que a gente adora consumir, eles têm muitos livros. Eles dominam a nossa educação. Eles já colocaram a merda toda na nossa cabeça. Nesse sentido, não tem para onde fugir. Agora, como solucionar esse problema? Que é o que todo mundo quer aqui. Olha, a proposta que a gente tem feito esse mês já foi nesse caminho.
A gente resgatou várias visões sobre profetas, tentou tirar visões infantilizadas sobre, por exemplo, Adão, sobre Isaac, uma visão infantilizada sobre a presença do sacrifício. Sobre o dilúvio. A gente tem tentado curar essas visões infantilizadas. Nas perguntas, nas caixinhas também, a gente respondeu muita coisa, tinha muita pergunta que eu via sinceridade da pessoa, mas que a pergunta em si era boba, era bocó. Né? Bom, e por que a gente escolheu exatamente os Gênesis? Primeiro, porque o próprio Gênesis ele responde a todas as narrativas que estão distorcidas. No Gênesis está ali o assunto da biologia. No Gênesis está ali a física. No Gênesis está a formação da cultura, a formação da história, a formação do homem, a formação da condição atual. Se a gente quiser falar de um tema como Império Romano, a gente vai ter que remontar o Gênesis. Os impérios surgem no Gênesis. E há uma série de historiadores, de filósofos, de teólogos que embasam isso. Que após o dilúvio, o que acontece? A humanidade, né, reconstruindo-se em pequenas tribos, surge um fenômeno dos conquistadores, que dão origem aos impérios. Então, se existe um Império Romano na história, existe um Império Persa, um Império Grego, né, de Alexandre o Grande, né, o Império Helênico, né? Se existisse lá um Império Espanhol, né, o Império Britânico, é porque no Gênesis houve o surgimento dos impérios. Então não dá para a gente falar de muitos temas sem introduzir esses. Pode continuar. E aí, de quebra, o fato é, há uma leitura tradicional do Gênesis, há uma tradição em que o Gênesis ele é usado justamente para nos resgatar desses problemas que nós estamos vivendo agora. Quando Moisés escreveu o Gênesis, não sei se vocês lembram disso, mas quando Moisés escreveu o Gênesis, ele não estava contando uma parábola aleatória para o seu povo. Ele vivia no mundo cercado de pagãos. Os judeus, ainda às vezes, cultuavam aos ícones pagãos porque eles apenas conseguiam reconhecer a narrativa pagã já. Eles estavam vivendo no mundo pagão. Não só vivendo fisicamente, mas psicologicamente. Eles só conheciam a narrativa deles. Estavam escravizados pela cultura pagã. Né? E Moisés, quando ele traz o Gênesis a primeira vez, a fala dele ali no Hexameron, na criação dos 6 dias, é justamente um ataque às cosmovisões pagãs da época. Então ele está, por exemplo, ele está dizendo ali, olha, é Deus que criou a planta e os animais. Não é aquele Deus lá. A fertilidade do seu campo, a origem de toda a planta, ela vem de Deus. Você não está escravizada para poder comer, ter que se vender para um deusinho falso. A origem do mundo veio de Deus. Né? E aí, Moisés ele já faz isso. Quando a gente olha, os comentadores judeus, eles estão reconhecendo justamente isso, como Moisés está escrevendo ali, para poder as pessoas não caírem no ateísmo ou no paganismo. Quando vem o cristianismo, Cristo usa a lei, a Torá, e vamos lembrar, o Bereshit, o Gênesis, ele está presente na Torá. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo fala, no princípio não era assim, ele está falando, olha, o princípio faz parte da lei. O Gênesis faz parte da lei. Na lei, na constituição original que Deus fez, as coisas não eram assim. Para poder contradizer o entendimento errado dentro do próprio povo judeu. Pouco depois disso, ali na patrística, como é que os padres da igreja vão começar a ver o Gênesis? Como uma forma de demonstrar como uma antecipação providente em que Deus mostrava como fugir das heresias. Né?
Então, o próprio Santo, Santo Agostinho, perdão, ele fez um livro comentando o Gênesis exatamente para atacar os maniqueus. Bom, esse uso vai se manter em um certo momento, só que ele mais ou menos estabiliza. Ele vai ser muito usado na Idade Média, já em um ponto de vista um pouco mais teórico. Justamente porque eles estavam em um certo momento de estabilização ali. Não havia muitos perigos. Se bem que São Tomás de Aquino, quando faz a sua Suma Teológica, ele fala muito sobre o momento da criação e sobre a constituição de cada elemento nela, justamente para atacar os cátaros também. Só que aqui ele não está falando explicitamente já do Gênesis, mas ele está lendo a partir dele. Ele está filosofando com a memória rica dele. Bom, é por isso que a gente está fazendo essa semana, esse mês, tá querendo trazer esse conteúdo de forma ainda mais rica para vocês. Por quê? A gente aprendeu muito aqui essa semana. Se vocês olharem os textos ali, estão francamente muito bons. Muita gente está elogiando, como a gente já falou. A gente teve alguns comentários também dizendo que esse nível de conteúdo que tem alguns dos textos ali, ninguém conhece no Brasil. Só no exterior. Não. E realmente eu acho um pouco difícil achar. Tá? Então, mas esses posts, essas lives, elas são como o resgate de um soldado ferido. Mas tem uma guerra inteira para travar. Não dá para resgatar essa cosmovisão clássica apenas com esses posts. Porque eles vêm picotados. A gente não vai conseguindo construir um raciocínio. A gente não vai conseguindo se imergir no assunto. É por isso que eu e Yuri a gente tem programado isso há um tempo. E a gente decidiu que a gente vai fazer um curso sobre o Gênesis. O curso sobre o Gênesis que a gente vai ter justamente essa visão abrangente sobre o assunto, pegando realmente muitas áreas de estudo diferentes. Foram coisas que eu fui acumulando durante 8 anos de estudo. Com alguns assuntos, só para vocês terem uma ideia, tá? Quando eu for falar de Babel, no curso, só um dos livros que eu uso vai ser mais caro, sai mais caro do que o valor que a gente vai estar vendendo esse curso. Bom, vamos lá. O curso ele vai estar dividido em 6 módulos. Cada módulo vai ser uma parte do Gênesis. Primeiro o Hexameron, depois a gente vai estudar a queda. A live vai ficar salva, sim, no Instagram e no YouTube. No terceiro módulo, a gente vai estudar o dilúvio. No quarto módulo, a gente vai estudar Babel. No quinto módulo, os patriarcas. E no sexto módulo, a gente vai estudar a instituição do sacrifício no Gênesis, ao longo de todo o Gênesis, que é um dos grandes problemas que nós temos para entender. E que todo mundo vai se surpreender com quanto de conteúdo fala com a gente ali e que a gente não sabia. A gente tem um certo... É hipócrita, mas não conscientemente, tá? A gente tem uma certa visão hipócrita sobre o sacrifício, mas porque a gente perdeu totalmente a visão dele. Exatamente. Mas, bom, para vocês entenderem como é que vai funcionar o... Serão mais de 30 horas de aula, vão ser 6 módulos, cada módulo vai ser lançado por mês. Então, nós temos um módulo lançado em março, muitas aulas já estão prontas e já estão online. A gente vai adicionar ainda mais algumas. Vai ter material complementar com conteúdo ainda mais rico nas lives do que nas aulas, justamente porque nas aulas
eu estou prezando por fazer o raciocínio ficar mais claro. Então, no material que a gente tem mais calma e pode olhar e ler, eu vou botar algumas informações a mais nele. Além disso, ao final da aula, ao final do módulo, no finalzinho de cada mês, eu vou reunir todas as dúvidas que vocês tiverem e vou responder na aula de perguntas e respostas. Isso vai ser pelos 6 módulos, tá? O segundo módulo, então, sai em abril, o terceiro módulo vai sair em maio, o quarto módulo em junho. A gente vai ficar 6 meses estudando. Esse valor de R$ 147,90, por sinal, ele vai poder ser dividido em 6 vezes. Então, sai um valor muito em conta. Principalmente considerando que apenas um dos livros, de 30 ou 40 que eu usei, já vale o valor do livro. Tá? E é um conteúdo que vocês já sabem que é de qualidade. Vocês podem olhar facilmente pelo histórico das conversas. Vocês podem ver a abrangência de sentidos em que a gente pode chegar até o Gênesis de novo. Exato. Como se a gente pudesse falar, todos os caminhos levam ao Gênesis. Em determinada medida. Né? E o objetivo do curso é esse. Olha, a gente está com a mente já, a gente está com a imaginação, o intelecto poluído de visões heréticas, ideológicas, cientificistas. Esse curso é para curar isso. Então, não é um curso de exegese, onde eu vou sair estudando versículo por versículo. Pelo contrário, eu pego de volta da realidade, pego os próprios discursos científicos que a gente pode aproveitar e vou levando de volta para o Gênesis. E tentando jogá-los para um nível mais alto. Nesse primeiro módulo, a gente vai começar estudando das leis físicas, estudando o princípio antrópico, estudando ajuste fino, até chegar, para vocês terem uma ideia, em simbologia, numa linha de raciocínio contínua. Tá? Então, é um conteúdo muito rico. Vocês vão poder encontrar logo no link da bio. E qualquer dúvida, vocês podem falar com a gente pelos comentários, podem falar com a gente pelo chat, tá? No Telegram. Ao final, como eu falei, vai ser quase 30 horas. E, bom, vocês vão ter 7 dias de garantia para olhar as aulas que estão lá. Vai ter aula para responder as suas dúvidas, material complementar. Tá e além disso... Tá desconfiado. Você tá desconfiado, tá receoso, não sabe o que vai fazer, etc. Tudo mais, tá achando que é discurso de marketing? Beleza. Entra lá, você tem 7 dias. Tá? Deve ter o quê? Deve ter umas 10 aulas, né? Mais ou menos, nessa faixa assim. Não sei quantas aulas tem. 5 aulas, mas até que acabe 7 dias já chegou a 9 a 10, viu? Então pronto. Então, vai ter umas 10 aulas para você ver. Se você olhou e falou, isso aqui não é bom, não presta, não é o que eu imaginava, beleza, você vai lá, pede o ressarcimento, o dinheiro volta para você sem problema nenhum, né? Mas, olhe, veja, entendeu? Não deixe a oportunidade passar. Como vocês viram, o conteúdo da semana foi riquíssimo, né? Foi completo, mas ainda assim falta algo. Ainda assim fica capenga naquilo que a gente pretende colocar para vocês. Pode continuar, Cruz, falando. E aí, a última surpresa sobre esse curso é que, além de todo esse material, além de dezenas de aulas que vão receber para poder entender melhor cada parte do Gênesis, eu vou fazer, no mínimo, 7 aulas extras, que vai ser completamente gratuito para quem comprar o curso. E que cada uma dessas aulas vai custar pelo menos R$ 20 se alguém de fora quiser participar. Ou seja, o valor do curso vai dobrar ao final. Né? Então, para dar uma ideia de algumas dessas aulas, eu vou falar sobre o homem e a eternidade, baseado em sobre Garrigou Lagrange, o homem e a eternidade, e baseado também no Sertulândio, o mistério da igreja. Além disso, na aula de introdução do curso, estou fazendo parêntese,
que vai ficar disponível para vocês. Vocês vão receber que é um assunto que todo mundo fica na dúvida. Mas eu vou falar sobre outros assuntos também nas aulas extras, tá? Eu vou falar sobre numerologia na Bíblia, o sentido simbólico dos números, fazer uma aula só sobre isso. Aula sobre hierarquia celeste. E se tiver demanda do pessoal, eu posso até alterar ou simplesmente adicionar aula sobre o assunto. Como já deve ter ficado claro, Gênesis é um assunto que eu sou absolutamente apaixonado. Então, eu botava de coração mole o pessoal pedir aula e eu fazer de graça, para quem for aluno. E por último, vai fazer também uma aula sobre milagre, relacionando justamente a ciência natural e a descrição como está ali no Gênesis, um pouquinho de metafísica. Bom, é muito conteúdo. Aproveitem, porque vocês não. Esse discurso não vai ficar por muito tempo. Exatamente. Vocês não vão ter essa opção por muito tempo, tá? Vocês vão ter aí até quarta. Até quarta, né, Yuri? Até quarta. Vocês vão ter apenas até quarta para comprar o conteúdo. Eu não sabe quando é que abre ele de novo. Eu não tenho nem ideia. Talvez eu só abra quando tudo estiver fechado e bote o valor final que ele vai merecer custar. Talvez R$300. Então, aproveitem. Porque, com esse curso, não é só ele que a gente está lançando. A gente está começando uma nova fase na página. A gente está começando uma nova fase na história do curso. A gente não começou a falar de economia divina aqui para poder puxar a curiosidade das pessoas. A gente vai fundo nesse tema e esse é o primeiro passo que a gente precisa dar. Esse é o primeiro passo para a gente entender, fazer parte, ao menos, de um círculo seleto de católicos que conhecem verdadeiramente a sua fé e conhecem a própria história da salvação, né? Que podem vivê-la, que podem olhar, ver como Deus agiu na história e reconhecer, pô, Deus age de uma forma parecida na minha vida. É isso que a gente tá buscando. Exatamente. Bom, exatamente. Só um aviso final. Antes de terminar essa live, você que está aqui, tem 3 pessoas, pode aparecer mais depois, enfim. Tira um print e manda. Tem uma galera aqui falando, pô, massa, não sei o quê. Manda nos seus grupos, manda para os seus amigos, familiares, pessoas que você sabe que tem interesse nesse tipo de tema, nesse tipo de assunto, tá? E manda para eles. Olha a novidade do História Católica. Vão lá e vejam. Só isso. Manda nos seus contatos, no seu Instagram, nos seus stories, etc. Faz isso. Né? Você vai estar ajudando muita gente. Porque o objetivo é restaurar, como eu falei no começo da live, né? A base da fé é o creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Se você não tem noção, ideia do que é um Deus Pai, Criador do céu e da terra, é nesse curso que você vai ter. Mas não por como o Cruz falou, exegesezinha de versículo por versículo, mas uma visão geral, é uma visão ampla. De tal forma que quando você olhar os próprios versículos, quando você for questionado na universidade, quando você for perguntado por um parente curioso, né? Ou quando até mesmo bater uma dúvida sua de fé, você vai saber como se posicionar. Você vai saber para onde você pode olhar, entendeu? E reconhecer esse Deus Pai Criador do céu e da terra. Uma coisa curiosa, assim como cada live aqui teve um aspecto muito diferente, vai ser algo parecido no nosso curso. Né? Porque cada módulo, cada tema do Gênesis, ele traz uma nova ideia para o mundo, parece. É uma nova criação. Primeiro surge um homem, surge o ser, surge água, surge bicho, o bicho anda. Caramba, não precisa nem da cordinha, ele anda. Depois surge um homem. Depois o homem cai, mas tem uma promessa aí de algo novo que vai surgir, inédito. Muito melhor que tudo. E aí vai surgindo a cultura, vai surgindo civilização, vai surgindo fé, vai surgindo religião. A gente vai descobrindo como é que vai surgir tudo isso. E quem olhar com cuidado vai procurar, pô, eu sei, agora que eu sei como é que surgiu na história humana, eu sei um pouco melhor como é que surge em mim. Que é o objetivo final, é que isso tenha uma consistência para a sua vida.
acidentalmente, eu quero que vocês possam poder se defender, defender sua fé. Mas a Constituição para a vida é a primeira coisa. Bom, é isso. A gente vai finalizando aqui a live. Tem alguma palavra final, Yuri? Somente isso. Divulguem para seus amigos, acessem o conteúdo. Como eu falei, você tem 7 dias de garantia. Né? Faz agora mesmo. Faz lá agora, entendeu? Vê a primeira aula, entendeu? 9 horas de sexta-feira à noite. Os governadores trancando todo mundo em casa, você não vai sair. Eu tenho certeza absoluta. Então, em vez de você ficar vendo besteira rolando no Facebook, vai lá, vê a primeira aula. Entendeu? Gostou, entendeu? Já chama a galera, já chama os amigos, né? Já posta no Instagram. Pronto. É só isso. É somente isso. E agradecer também todo o público que vocês deram aqui para a live nessa semana inteira, né? No mês inteiro, com as postagens, com as perguntas nas caixinhas, né? Etc. Muita gente veio comentar positivamente. Às vezes você faz uma pergunta e pensa, é uma pergunta idiota, mas aquela pergunta é a dúvida de outra pessoa. E você deu a oportunidade para aquela pessoa ter a sua dúvida sanada. Uma pessoa que talvez fosse mais tímida, né, ou que não tivesse muito traquejo para colocar em palavras a sua dúvida. Então, quero agradecer toda essa corrente inicial e que ela permaneça também, né, juntamente com esse lançamento do curso. Então, vão lá, como a gente falou, é uma nova fase do História Católica. A gente mudou o logo, a gente criou um logo próprio, estamos mudando as artes, as postagens, etc. Enfim. Então, vai ter muita coisa boa aqui, proveitosa para vocês. Somente isso que eu quero que vocês gravem no coração e levem com vocês para a vida. Somente isso. Bom, muito obrigado a todo mundo que esteve aqui presente até hoje, online, ao vivo. Muito obrigado a quem vai assistir aqui pela atenção pelo YouTube ou pelo IGTV. Qualquer dúvida, vocês podem falar com a gente no chat, tá bom? A gente normalmente está sempre disponível, a gente responde sempre que puder. E vão lá, dê uma olhada no conteúdo, dê uma olhada na aula gratuita que vão ter, tá? Bom, boa noite a todo mundo e um grande abraço e viva a História Católica, viva Cristo Rei! Amém, viva!